Eu estava exausto. Era tarde da noite, e o caminho de volta para casa parecia mais longo do que nunca. A semana no trabalho tinha sido desgastante, e tudo o que eu queria era minha cama, um banho quente e um pouco de silêncio. A estrada que escolhi era mais rápida, mas tinha um preço. Era praticamente deserta, só eu, meu carro, o barulho do motor e o som baixo do vento contra as janelas. Era uma daquelas estradas antigas, com o asfalto rachado em alguns pontos e postes de luzes passados demais, deixando boa parte do caminho na escuridão. O isolamento era tão denso que parecia que o resto do mundo simplesmente não existia. Só havia eu e aquele vazio. O relógio do painel piscava 2h37 da madrugada. Meus olhos começavam a pesar, mas cada vez que piscava sentia uma pontada de inquietação, como se alguma coisa me dissesse que eu precisava ficar alerta. Tentei ligar o rádio para espantar o silêncio, mas tudo o que consegui foi um chiado fraco e, em seguida, uma música antiga, daquelas que pareciam saídas de um filme de terror dos anos 60. A melodia era agourenta e, por um momento, achei que ouvi sussurros entre uma nota e outra. Deve ser só a estática, pensei, tentando não me preocupar, mas o desconforto foi crescendo. As luzes do painel também pareciam estar mais fracas, como se o carro estivesse me alertando sobre algo que eu não conseguia entender. Por um instante, senti como se estivesse sendo observado. Um arrepio frio desceu pela minha espinha. Acelerei um pouco, querendo ver o fim daquela estrada o quanto antes, mas ela parecia se estender indefinidamente, como se estivesse me prendendo ali. Algo estava errado naquela noite. Eu só não sabia o que. Ainda, eu estava tão concentrado em acelerar e sair logo daquela estrada que quase não percebi a figura à frente, parada na beira do asfalto. Meus faróis iluminaram brevemente um homem, ali, no canto da estrada, de pé, como se esperasse algo, ou alguém. Assim que o vi, instintivamente tirei o pé do acelerador. Ele não fazia sentido. Estava parado no meio do nada, no escuro, àquela hora, e vestido de um jeito que me deixou inquieto. Usava um paletó velho e uma calça escura, mas o que realmente chamou minha atenção foi seu rosto. Ele parecia ter uns 40, talvez 50 anos, mas o que me assustou foi a expressão fixa e estranhamente vazia, como uma estátua, olhando diretamente para mim. Seus olhos pareciam mortos. À medida que o carro foi se aproximando, algo nele me deu uma vontade absurda de pisar fundo e fugir dali. Mas antes que eu fizesse qualquer coisa, ele sorriu. Era um sorriso sutil, quase discreto, mas com um ar sinistro que fez meu estômago revirar. Eu não sabia por quê, mas aquele sorriso me paralisou por um instante. Fiz um esforço para continuar dirigindo, desviando o olhar para a frente, tentando ignorar aquela presença. Passei por ele sem diminuir a velocidade, mas não pude evitar. Olhei pelo retrovisor. Ele ainda estava lá, parado no mesmo lugar, de costas agora, mas com o rosto virado para mim. O sorriso não havia mudado. Era como se ele soubesse que eu olharia para trás, como se tivesse esperado só por isso. Minha respiração ficou pesada e um frio tomou conta de mim, daqueles que parecem vir de dentro, congelando até o sangue. Meu pé pisou fundo no acelerador, mas a sensação de estar sendo observado persistiu, como se ele ainda estivesse atrás de mim, me perseguindo com aquele sorriso maldito. Me forcei a olhar para a estrada à frente e continuei dirigindo, agora com o coração batendo tão forte que eu conseguia ouvi-lo. Tentei convencer a mim mesmo que aquilo era só cansaço, talvez alguma peça que minha mente exausta estava pregando em mim. Mas no fundo, eu sabia. Algo naquela estrada estava muito errado. Eu já estava a uns bons quilômetros de onde via aquele homem, mas ainda não conseguia esquecer seu rosto. O sorriso frio, fixo como o de uma estátua, parecia ter se gravado na minha mente, como uma fotografia que eu não conseguia apagar.
A estrada se estreitava mais adiante e uma curva fechada surgia à frente, cortando a visão para o que vinha depois. Foi aí que vi. No meio da curva, à luz fraca dos faróis, estava uma mulher, parada no meio da estrada, como se esperasse ser atropelada. Eu pisei no freio com força e o carro derrapou, patinando até parar a poucos metros dela. Meu coração batia tão forte que eu mal conseguia respirar. Ela estava de costas, com um vestido branco que parecia quase brilhar na escuridão. Eu abri a janela e gritei, perguntando se estava bem, mas ela não respondeu. Não se mexeu sequer 1 centímetro, só ficou ali, imóvel, me ignorando completamente. Pensei em sair do carro, mas havia algo errado. A mesma sensação gélida que senti com o homem voltou com ainda mais intensidade. O silêncio em volta parecia denso, esmagador, como se o próprio ar estivesse me avisando que eu não devia sair. Foi então que ouvi um sussurro, um som baixo, quase imperceptível, vindo de algum lugar dentro do carro. Minha garganta secou. Olhei devagar pelo retrovisor, rezando para não ver nada, só o banco traseiro vazio e a escuridão lá fora. Respirei fundo, tentando me acalmar, e olhei de volta para a estrada, mas a mulher não estava mais lá. Senti um arrepio percorrer minha espinha, uma sensação tão intensa que fiquei paralisado por um momento. Fechei a janela rapidamente e engatei a marcha, acelerando o mais rápido que pude. Enquanto o carro ganhava velocidade, meus olhos varriam os lados da estrada, esperando vê-la aparecer de novo. Mas o caminho à frente estava vazio, silencioso, morto. Meus pensamentos estavam uma bagunça. Uma parte de mim queria acreditar que era só o cansaço, que eu estava imaginando coisas, mas a outra sabia que não. Alguma coisa estava errada naquela estrada. Algo me observava e talvez tivesse me seguido desde o momento que eu entrei ali. Enquanto continuava dirigindo, uma pergunta sussurrava na minha cabeça, persistente e incômoda. Quem eram aquelas pessoas? E o mais perturbador, por que pareciam estar esperando por mim? Minha cabeça estava uma bagunça e as mãos tremiam no volante. A cada quilômetro, aquela sensação de pavor só aumentava, um peso sufocante que apertava meu peito e me deixava à beira do desespero. O silêncio era tão denso que cada som, por menor que fosse, me fazia pular no assento. Foi então que o carro começou a engasgar. Primeiro, um soluço no motor, depois outro, até que o veículo inteiro tremeu e parou. A estrada estava escura, deserta e eu completamente sozinho. Não agora, por favor, não agora, sussurrei para mim mesmo, tentando dar partida novamente, mas o motor apenas tossia em resposta, como se algo o tivesse drenado por completo. O celular também não ajudaria. A bateria estava quase no fim, e não havia sinal. Olhei para fora, para a beira da estrada envolta em sombras. Por um momento, achei ter visto um vulto se mover entre as árvores. Uma sombra alta e alongada que se misturava com a escuridão ao redor. Meu coração batia tão alto que eu conseguia ouvir cada pulsação, ecoando no silêncio. Foi quando ouvi o clique, o som seco, direto, vindo de dentro do carro, como o estalo de um cinto de segurança sendo afivelado. Minhas costas ficaram rígidas. Eu sabia que não estava sozinho. Sabia que tinha alguma coisa no carro comigo. Tomei coragem e, muito devagar, olhei para o banco do passageiro. Lá estava ele, o homem que eu havia visto na beira da estrada, sentado, com as mãos no colo e aquele sorriso frio estampado no rosto. Ele não piscava, não se mexia, só me encarava com aqueles olhos fundos e vazios, como se pudesse ver através de mim. Minha garganta secou e eu tentei gritar, mas o som ficou preso. Apertei os olhos com força, como se isso pudesse fazê-lo desaparecer, como se fosse um pesadelo do qual eu pudesse acordar. Quando os abri de novo, ele ainda estava lá, mas agora seu rosto estava muito próximo do meu.
Senti o cheiro frio e úmido da sua respiração, algo que parecia vir do próprio chão da estrada, cheirando a terra e podridão. Você não deveria ter vindo por aqui, ele sussurrou, com uma voz que parecia mais um eco distante, reverberando de um lugar que não era desse mundo. Fechei os olhos novamente, desesperado, rezando para que ele desaparecesse. Minhas mãos tremiam tanto que, ao tentar girar a chave, finalmente o motor voltou à vida. Ao abrir os olhos, ele já não estava mais ali. O banco estava vazio, como se eu tivesse imaginado tudo. Eu não pensei duas vezes. Acelerei o mais rápido que pude, o carro solavancando pela estrada, mas uma sensação ainda pior tomou conta de mim. Mesmo com o banco vazio, eu sabia que ele ainda estava lá. Ele não precisava mais de um corpo, não precisava mais ser visto. Aquela estrada, aquelas figuras, elas haviam entrado dentro de mim como um segredo sombrio e sufocante. O carro disparava pela estrada, cada quilômetro me levando mais para longe daquela curva maldita. Mas, por mais rápido que eu dirigisse, a sensação de que ele ainda estava ali não me deixava. A presença era pesada, densa, como se estivesse grudada em mim, em algum canto escuro dentro do carro, ou pior, dentro da minha mente. Depois do que pareceram horas, finalmente avistei um posto de gasolina iluminado. O lugar estava vazio, exceto pelo frentista, um senhor magro, de rosto cansado, que me olhou com uma expressão desconfiada enquanto eu saía do carro às pressas, mal conseguindo respirar. "Você tá bem, rapaz?" ele perguntou, notando o meu desespero. "Eu não sei", respondi, e minha voz saiu trêmula. A estrada, aquela estrada, tinha um homem, depois uma mulher, e depois ele estava no carro comigo. As palavras saíam desconexas, e eu mesmo sabia que soava como um louco, mas precisava contar a alguém, precisava me livrar daquela sensação. O frentista ficou em silêncio por um instante, os olhos analisando meu rosto com um olhar sombrio e quase triste. "Essa estrada, filho", ele começou com a voz baixa e cautelosa, como se não quisesse assustar mais ainda. "Não devia estar aberta a essa hora. Foi fechada faz anos, depois que aconteceu um acidente com uma família inteira. Muita gente diz que depois da meia-noite, quem passa por lá acaba vendo coisas que não deveria ver. Pessoas que nunca conseguiram sair de lá. Minhas pernas fraquejaram e senti um arrepio gelado subir pela espinha. Tentei rir, convencer a mim mesmo de que tudo não passava de uma lenda local, uma história de terror contada para assustar estranhos. "Eu não devia estar dizendo isso", ele continuou, com um tom sombrio e hesitante. "Mas você teve sorte de ter conseguido sair. Pouca gente consegue, e menos gente ainda tem coragem de falar sobre o que viu." Ele me lançou um último olhar, carregado de um entendimento silencioso. "Da próxima vez, escolha outro caminho. Nem todos que entram naquela estrada saem de volta." Com essas palavras ele se afastou, me deixando ali, sozinho, e com uma sensação terrível de que algo havia mudado dentro de mim. Olhei para a estrada escura ao longe, o asfalto envolto na penumbra, e percebi que nunca mais conseguiria dirigir sem sentir aquele arrepio, porque mesmo agora havia uma parte de mim que sabia que eu nunca escapei completamente daquela estrada e que algo ou alguém ainda me seguia, esperando o momento certo para voltar.